Olá, meu nome é Regis. Hoje é 5 de novembro de 2025 e eu quero falar brevemente, por de preferência menos de 15 minutos, sobre três assuntos. Um sobre a questão do combate às facções criminosas no Brasil e no México, e em certo sentido na presidência de alguns países, como Venezuela. Em segundo lugar, sobre a questão do feminismo, né, segundo seus próprios fundamentos, na sua versão mais estridente, pelo menos. O feminismo não é um bloco monolítico, né, mas tem um bloco monolítico que domina a cena do feminismo, e sobre os socialismos, que eu vou caracterizar como sendo três tipos principais: o socialismo internacionalista ou marxista, que tem como horizonte ou objetivo o comunismo, que seria uma nova história da humanidade, então seria o fim da história da perspectiva de luta de classes e o início de uma nova e mais verdadeira história, né? Do socialismo nacionalista, que tem um nome feio, né? O pessoal se xinga bastante, o pessoal mais parecido com essa forma de socialismo xinga todo mundo que discorda, inclusive a esquerda, por um xingamento relacionado a essa forma de socialismo. E o terceiro tipo de socialismo, que é o estado de bem-estar social, que pode ser chamado de o capitalismo mitigado, e dizer que é um capitalismo mitigado é uma forma também de dizer que é um socialismo mitigado. Então vamos começar pela questão mais mundana ou mais vulgar, que é o combate às facções criminosas aqui no Brasil e em tese também no México, e numa tese um pouquinho maior, por exemplo, em alguns países, algumas repúblicas de bananas ou não, aqui na América Latina principalmente. Então vamos lá. O problema das facções criminosas no Brasil não é o tráfico de drogas, embora, claro, um dos problemas das facções criminosas seja o tráfico de drogas. Só que tráfico de drogas existe no Ocidente inteiro, para não dizer no mundo inteiro. Existe no mundo inteiro também, mas enfim, as proporções catastróficas que há no Ocidente e na periferia do Ocidente, Brasil incluído. O problema, quando é no nível do Brasil ou do México, não é mais uma questão de tráfico de drogas, é uma questão de controle territorial por facções criminosas. Uma pequena discussão acadêmica a respeito preliminar é a de que o Estado deve ter este monopólio territorial. Quando o Estado não tem este monopólio territorial, nós temos uma guerra entre Estados, né? Só que as facções criminosas no Brasil e no México existem com controle territorial dentro de nações, dentro de países, dentro de estados nacionais, né? Então, na verdade, nós temos como é que é um dos três autores do Elite da Tropa, né? O Pimentel. Ele chama a atenção de que o que nós temos no Rio de Janeiro, e não só no Rio de Janeiro, como é que é? Conflito armado não internacional, alguma coisa assim. É um conflito armado de média, baixa intensidade, não internacional. Por que não é criminalidade pura e simples? Porque tem essa dimensão do controle territorial. Esse controle territorial, então,
ele precisa ser combatido não apenas ou não principalmente com a perspectiva policial. O que é a perspectiva policial? Um certo tipo de crime está muito além do nível ótimo, portanto, o Estado tem que atuar de maneira repressiva, geralmente desbaratando sistemas de receptação, alguma coisa assim, que dão sustento àquele crescimento daquela prática criminosa. As empresas também se movimentam para lutar contra um crime que está se tornando comum, e aí nós vamos ter as migrações. Então, sei lá, tem muito assalto a banco, a segurança dos bancos aumenta. Aí a criminalidade migra para ataque aos carros fortes. E aí se reforça a segurança aos carros fortes. E assim por diante. Hoje em dia, a moda são os golpes de internet, né? Assalto à mão armada existe, né? Furto e roubo de automóveis também é um problema muito grave. Furto e roubo de celulares, de smartphones, para ser mais exato. E o próprio tráfico de drogas, que é considerado um crime. Aí vai depender do país. Algumas coisas não se poderá comercializar, outras se poderá. Aqui no Brasil, existe uma lista de substâncias proibidas. Existem as drogas lícitas, mas que são tão reguladas que é muito fácil cometer crimes na utilização ou comércio delas. Bebidas alcoólicas são muito reguladas, medicamentos são muito regulados, e os crimes envolvendo bebidas alcoólicas e medicamentos são bastante amplos. Até se diz, né, que há alguns perfis que estão mais associados ao consumo de drogas ilícitas e há outros perfis que estão mais associados ao consumo irregular, e nesse sentido ilegal, de drogas lícitas. E as pessoas voltadas a estes tráficos, né, de drogas lícitas ou ilícitas, que quando não são feitas da maneira correta, então se aproximam ou põem os dois pés no mundo da criminalidade. Então o problema do tráfico de drogas no Brasil, ele de certa maneira criou um mercado que foi importante para a consolidação das grandes facções criminosas, que depois também se dividiram entre os traficantes tradicionais e os milicianos, né, que eram, sei lá, ex-policiais, geralmente ex-policiais militares, que começaram a dominar regiões que em algum momento foram controladas pelo tráfico de drogas. E hoje em dia, os traficantes tradicionais e os milicianos praticam, entre muitos outros crimes, o tráfico de drogas. Mas eu não sei qual é a proporção. Há desconfiança de que a tendência é o número de negócios das facções criminosas se expandir. Então, pelo controle territorial, eles acabam também tendo controle, por exemplo, da entrega de gás, né? Então, eles podem cobrar uma série de tributos e até mesmo fornecimento de alguns serviços monopolizados, porque eles têm o controle territorial. Então, o famoso Gatonet, né, que seria serviço de internet clandestino, TV a cabo, né? E a questão da energia elétrica também através de gatos, de ligações clandestinas. Essa situação não é estranha às organizações criminosas como as máfias, né? As máfias que a gente vê nos filmes americanos, que são muitas vezes também caracterizadas pelo controle de certos territórios, mas não da maneira como é feito aqui no Brasil, ou de certa maneira um pouco também diferente, mas com algumas peculiaridades em comum, no México, né, que é a facção ter realmente controle
sobre bairros, sobre ruas, sobre a circulação das pessoas em certos lugares. Não é tem o direito de explorar essa região e as outras facções criminosas respeitam. Não. A própria polícia do Estado Nacional, que em tese deveria ter soberania sobre aquela região, respeita, porque é muito perigoso, muito caro, muito custoso entrar ali, que há o risco de conflagração, ou, não menos ruim, o risco do pessoal que entra ali ser corrompido, né? Porque o poder econômico dos criminosos é muito grande e eles podem oferecer muito mais do que uma carreira inteira de um policial honesto vai render para esse policial trabalhando direitinho, supondo-se que não leve à morte, né? Esse policial não se corromper numa situação dessas. A alternativa ela é potencializada porque eles te oferecem uma bolada de dinheiro e eles te oferecem, caso tu não aceite a bolada de dinheiro, eles te oferecem a morte ou graves lesões com sequelas permanentes. Enfim, então não se trata de um problema propriamente policial, trata-se de um problema de soberania, de controle do território. Esse controle do território, eu nem estou aqui defendendo, digamos, que o Lula será melhor do que o traficante X ou Y, né? Não estou dizendo que seria melhor, não estou dizendo que seria pior. A questão é que o Brasil é uma institucionalidade que, em tese, é mais respeitável, é mais segura, é mais promove uma maior liberdade mesmo no momento atual, que está um pouco autoritário, ou não está um pouco, está bastante autoritário, censor, etc. Esse é um fenômeno dos estertores do modelo ou das elites que dominaram o Ocidente e suas periferias nos últimos, talvez, 80 anos ou mais, e que nos últimos 15 ou mais anos, com o crescimento e a popularização da internet e das redes sociais, entrou em colapso pela diminuição do gargalo das informações, que era muito limitada porque as pessoas viviam em suas aldeias, não sabiam ler nem escrever e tinham muita dificuldade de acesso a informações não filtradas por certas elites, por exemplo, a igreja ou, sei lá, a burguesia. O pessoal começou a aprender a ler, mas não muito bem, né? Uma coisa é saber ler e escrever o próprio nome, outra é conseguir interpretar um texto, né? Mas, conforme isso se ampliou, houve uma série de consequências, mudanças culturais, como, por exemplo, o pessoal fazendo panfletos ou pequenos livrinhos. O Manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels, é um exemplo de uma forma de divulgação. Acredito eu que não teve assim tanto sucesso entre os trabalhadores das indústrias, mas teve bastante influência entre os intelectuais da segunda metade do século XIX e até hoje. Mas nesse meio tempo vai surgir o rádio, então, entenda-se, era difícil formar uma população letrada. 2, era difícil e caro produzir panfletos e livros para as pessoas, mas ficou mais caro e concentrado e, ao mesmo tempo, muito mais potente, ou seja, quem tinha acesso a esse novo gargalo, o gargalo do rádio e depois o gargalo da televisão, tinha muito desproporcional poder, ainda que a um alto custo concentrador, então, de quantos canais de divulgação haveria. Esse problema persistiu, de certa maneira, não pela dificuldade de acesso das pessoas a essas informações, mas pelo alto custo do padrão de qualidade dessa disseminação de informação. Então, as grandes redes de televisão, de jornais, de revistas, exerceram um grande controle sobre a circulação de informações.
Então nós vamos ter este problema estraçalhado com a pulverização dos jornalistas, ou dos blogueiros, né, como os jornalistas tradicionais gostam de desqualificar os jornalistas da internet, das redes sociais, do Twitter. Né? É interessante que algumas redes sociais, como o Twitter, tem muito pouca gente discutindo lá, né? Mas essas pessoas são as referências de outros jornalistas de outras redes sociais, vamos dizer assim, do YouTube, ou do Facebook, ou do Instagram, ou do TikTok, né? E, enfim, essa nova era de redes sociais acabou com... Não acabou, mas diminuiu fortemente esses gargalos. Essa diminuição desses gargalos foi palco, então, de uma grande guerra, que foi a guerra contra... Essa guerra está em curso, né? Guerra de censura, de ataque a essas grandes redes sociais. Então, na eleição do Biden, né, houve toda uma questão de... Na questão da pandemia e na eleição do Biden contra o Trump, houve uma forte pressão contra as redes sociais para que não permitissem certos comentários da posição não favorável ao grupo de poder de elites que então tinha em Biden o seu fantoche, literalmente, né, porque o brinco tem testa de ferro e tem cabeça oca de ferro, no caso do Biden, com todo o respeito à sua longa e distinta carreira. Os seus anos na presidência não foram exatamente de brilhantismo. Agora também o Trump, ele sempre foi meio errático, há sempre a tese de que ele está meio gaga, né? E aí eu brinco que depois da síndrome de Havana, na qual diplomatas e espiões americanos pareciam sofrer de uma doença causada talvez por alguma arma secreta dos russos cubanos em Havana, nós temos então a síndrome da Casa Branca, em que os presidentes parecem que não estão aptos para o cargo, mas são lá mantidos, essas deficiências sendo uma vantagem daqueles que supostamente os controlam, né? Mas do caso que me interessa neste momento, que é a questão das facções criminosas, o Estado, ele não é realmente, intrinsecamente melhor do que as facções criminosas. O Estado brasileiro, do qual eu faço parte como cidadão, em primeiro lugar, e como servidor público, em segundo lugar, e como advogado, então, agente essencial à justiça, em terceiro ou primeiro lugar. Acho que a OAB nem gosta que se fale mais de uma função. Então, para fins de registro neste vídeo, eu sou apenas advogado, né? Mas estou então com os dois pés envolvidos na questão estatal, porque o judiciário no qual o advogado deve atuar, não só no judiciário, pode ser também antes que as coisas deem errado, né, na elaboração ou aconselhamento jurídico, elaboração de contratos e aconselhamento jurídico. Mas a questão é que se tudo der errado, se 10% der errado, a gente vai acabar recorrendo ao Poder Judiciário, né? E o Poder Judiciário brasileiro é muito confuso, né? Eu e outros advogados, em parte, somos responsáveis por isso, e, em parte, nós somos também induzidos a comportamentos predatórios, porque, no final das contas, fica difícil de orientar o nosso cliente. Quem é que tem a razão? Olha, a jurisprudência hoje em dia diz que a outra parte tem razão, mas eu não duvido que daqui 5 anos diga o contrário, né? Há algumas guinadas em relação à jurisprudência no Brasil, e às vezes até mesmo à legislação. Ou às vezes a jurisprudência não apenas contra a legislação, mas inventando normas novas e
inovadoras, num sentido muito pejorativo da perspectiva jurídica. Mas, enfim, a questão é que há uma sensibilidade, a sensibilidade das elites, dentre as quais eu me incluo, mesmo não partilhando dos valores dessas elites, é a de que nós somos todas pessoas sofisticadas, racionais, que queremos conforto, segurança e prosperidade, né? De uma maneira bem burguesa, ainda que a gente tenha ódio da classe média alta, sei lá. E a população brasileira tem valores bastante diferentes, né? Não radicalmente diferentes, mas, por exemplo, em relação a costumes, né? É uma moralidade que está mais próxima do olho por olho do que da ressocialização do preso. Isso é muito engraçado, porque as classes mais baixas são as que mais sofrem com o crime organizado ou desorganizado, é a que é mais oprimida pelos criminosos e é mais oprimida pela polícia, entre aspas, né? Pelo Estado, no seu papel fiscalizador, repressor. E nós temos um problema que é o fato da população pobre ser a mais vitimizada pelo crime organizado faz com que ela seja muito, muito mais radicalmente contrária à criminalidade. No entanto, da perspectiva das elites, eles veem a repressão ao crime como uma repressão aos pobres. Então, há um duplo prejuízo contra os pobres ou as classes emergentes, conquanto eles são vistos como aqueles que são vítimas da repressão ao crime, vítimas inocentes da repressão ao crime, ou vítimas que não deveriam ser tão penalizadas pela repressão ao crime, como se eles fossem todos criminosos, ou parentes ou amigos de algum criminoso, o que em parte é verdade. Mas é assim, 98% dos pobres são vítimas da criminalidade, mas eles são vistos como muito ligados àqueles 2% que seriam então contrários a essa repressão, o que não é verdade. O bacana do bairro rico da cidade, ele eventualmente sofre, o meu é Samsung, tá? Mas ele está lá com o seu iPhone e tem o seu iPhone que custa, sei lá, se for usado, uns 5 mil, se for novo, uns 15 mil. Só que para ele é um dinheiro que faz falta, vai doer um pouco, mas ele consegue pagar sem maiores problemas. Na semana seguinte, se tanto, ele já está com um novo iPhone. O pobre, ele estava pagando parcelado o seu celular e vai ter que contratar uma segunda dívida, né? Ou passar pela humilhação de pedir ajuda de vários parentes, né? Que também não são ricos e que vão reclamar bastante, vão causar muitos constrangimentos para este pobre. Os pobres também já não são mais tão pobres como as elites pensam, mas a questão de fundo aqui é que dói mais o crime desorganizado no pobre, ele é mais frequentemente vitimado por pequenos furtos ou roubos, e esses pequenos furtos ou roubos não são tão pequenos em relação à renda ou riqueza total desses pobres. Portanto, os pobres, até por uma questão econômica, odeiam mais o crime do que o burguês malvadão. O paradoxo aqui é que quando a gente faz as caricaturas, né, ou quando a gente vê as caricaturas, os ricos são assim mesquinhos do materialismo, né, e querem mais que o pobre ladrão seja
mais do que preso, ele seja torturado e morto, né? O que é verdade, né? Eu me incluo nessa posição. E nessa caricatura eu seria um exemplo verdadeiro de quem... Não é que eu queira, eu tenho o desejo, né? Eu não quero porque eu acho que isso seria... deterioraria os nossos agentes policiais se eles tivessem que conviver muito com o extermínio de criminosos. Mas, por isso mesmo, a questão das facções criminosas não é uma questão policial, é uma questão de soberania. Ou seja, essas facções criminosas podem continuar existindo, mas elas têm que ser totalmente dissuadidas, impedidas de ter controle territorial. E isso é uma dor de cabeça gigantesca, até porque não, como eu já insisti várias vezes, não seria uma operação policial. Indo direto ao assunto, a solução, que é a parte contra-intuitiva ou fora do discurso usual, o meu entendimento é de que o Estado brasileiro e mexicano deveria desenvolver parcerias com outros Estados-nações que pudessem dar suporte para um combate não às drogas, né? Porque o problema das drogas não é o problema central, mas sim a esse controle territorial, que aqui no Brasil tem elementos de feudalismo, digamos assim, o feudalismo do dono do morro, do dono da boca, né? E que seria então os barões e seus cavaleiros, né? E dos nobres de estrutura mais alta, alguns deles inclusive na política partidária, com cargos de representatividade política, né? Mas ressalvado isso, então, uma perspectiva bem hipócrita e, digamos assim, passadora de pano, a questão é que o problema imediato a ser enfrentado é o controle territorial de partes significativas, com grande parte das populações urbanas sob controle dessas facções criminosas. Isso deve ser combatido como uma guerra civil, na qual o Estado brasileiro deve promover as brigas entre essas facções, de tal maneira que elas se enfraqueçam o máximo possível, e o Estado deve entrar nessa encrenca também buscando causar o maior dano, visando no horizonte a destruição, se não das facções, do modelo das facções criminosas fundado no controle territorial. Então, o tráfico de drogas vai continuar, o roubo de cargas vai continuar, mas em patamares talvez mais baixos ou readaptados. Os custos talvez aumentem, né? Isso é importante para inibir o consumo, né? Supondo-se que deva-se inibir o consumo de drogas ilícitas. E aqui é que é a grande encrenca, né? O objetivo, então, é matar, incapacitar ou levar à deserção dos criminosos profissionais ligados a essas facções criminosas. Ou seja, aqueles que quiserem continuar trabalhando com isso terão de ser mais inteligentes ou provavelmente acabarão mortos, presos ou incapacitados, aqui diga-se alguma coisa como incapazes de cometer crimes, ou vão trabalhar num grande call center de golpes de internet. Esse crime também será reprimido, mas vai continuar existindo como todos os outros tipos de crimes, né? Os crimes vão ocorrer dentro o ideal é que eles ocorram dentro do nível ótimo deles. E o nível ótimo é aquele em que, a partir do qual aumentar a repressão para diminuir a ocorrência daquele crime causa mais dano. Claro que um pouquinho antes disso a gente tem que parar de reprimir, né? A gente pode várias vezes errar essa mão e aí tem que recuar e deixar que ocorra um pouquinho mais daquele crime. Esse conceito de nível ótimo de um determinado crime, eu sei que ela não é muito intuitiva, mas a ideia é a seguinte, né? Se para evitar o homicídio a gente tem que impedir as pessoas de terem contato umas com as outras,
Como é que é? Nenhuma pessoa pode chegar a mais de 3 metros de nenhuma outra e tem que estar sempre atrás de uma barreira de acrílico, vamos dizer assim. Esse grau de repressão, na verdade, vai custar muito caro. Então, muitas pessoas não poderão existir porque haverá uma grande quantidade de recursos da sociedade que será voltada para esse dispositivo de segurança para garantir o homicídio zero, vamos dizer assim. A vida será muito miserável, né? Então, cafuné, por exemplo, não existe nessa sociedade, né? Entre outras coisas, né? A reprodução terá de ser assistida, né? Sempre in vitro. Os bebês, né? Se os bebês, a partir, sei lá, dos 3... Não, os próprios bebês não podem ter contato com outro ser humano, senão através de uma barreira de acrílico. Serão pessoas muito estranhas, talvez sejam pessoas boas, né? Mas serão pessoas muito estranhas porque criadas de uma maneira muito anômala e não testada, né? Muito bizarra, muito exótica, muito radical, num sentido pejorativo de radical. As chances dos danos a todos, né, em função disso, serem muitas vezes mais graves do que ocorrerem alguns homicídios, sei lá, não sei quantos por 100 mil, né? Então, esse é um evidente exemplo de que diminuir o número de um crime ruim, sei lá, como homicídio, pode ser mais danoso que deixar que alguns homicídios ocorram, né? Então, os crimes devem ser reprimidos, não no sentido de extinguir com os crimes, mesmo os mais bárbaros, sei lá, canibalismo com as pessoas ainda vivas, né? Não consentido, é um crime bastante horrível, né? Mas mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode cometer o erro, sei lá, das caricaturas de inteligência artificial, né? Que eu crio uma inteligência artificial programada para produzir o maior número de clipes de papel possível. E aí ela, para exercer essa função, ela mata as pessoas porque as pessoas são fonte de material que ela vai utilizar também para fazer clipes de papel. O universo todo, então, acaba se transformando num grande amontoado de clipes de papel. Não, o objetivo da repressão policial não é um número zero, ou próximo de zero, ou tendente a zero dos crimes. É um número de crimes que diminua, digamos assim, na perspectiva utilitarista, que é um grande bicho-papão dos argumentos éticos, que dá um monte de resultados contraproducentes, contraintuitivos e contraproducentes. Mas o objetivo não é acabar com os crimes, é diminuí-los até o ponto em que insistir em diminuir os crimes causa maior danos. Pode-se argumentar que a guerra às drogas é exatamente um tipo de tentativa de diminuir os crimes que causa mais danos que os próprios crimes que se tenta inibir. Mas aqui a minha perspectiva não é de que a guerra às drogas seja esse tipo de erro. Na minha interpretação, o problema é interpretar a guerra às drogas como guerra às drogas. Na verdade, a guerra às drogas na maioria dos lugares, é uma guerra legítima em que tenta reduzir a quantidade total de crimes a um nível ótimo. Pode-se errar a mão bastante ou pouco, deixando ocorrer mais do que deveria ou reprimindo mais do que deveria. Mas não é esse o problema no Brasil. Também tem este problema, mas principalmente nós temos o problema da tolerância com as facções criminosas com controle territorial e sobre as populações que vivem nesses territórios. O objetivo, na verdade, é o controle dessas pessoas, né? O território em si é apenas uma maneira de ter acesso a essas pessoas como fonte de, digamos assim, tributos, né? Esses tributos são através do preço das drogas e através que é
relativamente marginal as drogas para os pobres, e principalmente na venda de produtos lícitos de forma ilícita. Então, não apenas medicação, mas o gatonete, ou seja, televisão a cabo pirata, né, fornecida por facções criminosas, gás e energia elétrica também, e outras, né, que eu não conheço. Basicamente, qualquer negócio que tente ser feito nessas regiões, de certa maneira vai ter que se submeter ao domínio territorial e vai ter de pagar tributos especiais para essas facções criminosas. Isso precisa ser combatido sem nenhuma piedade e realmente buscando o nível zero, né? Pode surgir aqui e ali e aí vai ser reprimido com muita violência e alguns danos colaterais, né? Pode-se até dizer que também nesse caso vai haver um nível ótimo em que o dano causado pela repressão deva ser pesado em relação a se vale a pena fazer tal dano. É mais ou menos como a regra geral aqui é a curva de Laffer, né? Que é aquele raciocínio do Arthur Laffer, né? De que numa alíquota 0 não se arrecada nada, numa alíquota 100 não se arrecada nada, porque na alíquota 0 as pessoas produzem, mas a gente não cobra nada delas. Na alíquota 100 elas ou não produzem nada ou elas sonegam tudo que produzem, porque não faz sentido, não vale a pena. Legalmente não faz sentido produzir aquilo. Então a pessoa ou não vai produzir, ou vai produzir já com a intenção de burlar aquela tributação, aquela legislação. Então existe um nível ótimo. Bom, e claro, nesse meio tempo, existe uma alíquota em que as pessoas não têm nenhuma inibição a produzir e não vale a pena tentar sonegar. Então, se ela sonega, é por acidente. Se ela não paga, também é por acidente. Se tu vai aumentando a alíquota, chega um ponto em que começa a valer a pena sonegar. O risco de ser pego e punido vai ter que aumentar, né? Vai ter que ter mais fiscais, penas mais duras. E mesmo assim, se continua aumentando, nós vamos ter um outro tipo de fenômeno que a própria atividade lícita será inibida, ou seja, as pessoas não vão mais atuar naquele mercado porque a tributação está muito alta. E isso vai fazer com que a alíquota aumente, mas a arrecadação não aumente proporcionalmente. E vai aumentando mais e mais a alíquota e a produção vai diminuindo, pelo menos a produção lícita, quando vê o mercado de cigarros, quando é produto lícito, não é tráfico, como é que é o nome? Descaminhados, né? Então, cigarros paraguaios. Às vezes são cigarros, fumo é produzido aqui no Brasil, exportado, entre aspas, para o Paraguai, e descaminhados sem pagar tributos para o Brasil. Então, a gente aumentou a alíquota e não aumentou a arrecadação. Aumentou os custos de fiscalização, processamento jurídico, etc., etc., administrativo e judicial. E a arrecadação, que não aumentou, ainda teve os custos aumentados, ou seja, o resultado líquido foi de menos dinheiro para a Receita, né? Porque ela gastou mais para fiscalizar e acabou tendo líquido, o líquido resultante é menor. E aumenta mais um pouco ainda a alíquota e as pessoas começam a parar de produzir e assim por diante. Em certo sentido, as drogas lícitas estão nesse grupo das coisas que são tão tributadas que vale a pena descaminhar. Então é o caso do cigarro, droga lícita, mas que é muito tributada. E a proibição pode ser entendida como uma coisa que força que 100% vá para o mercado clandestino, e aí tu tem o custo de reprimir, né? Esse é um problema insolúvel, é um famoso enxugar gelo, né? Mas tem que ser feito, né? Porque, de fato, algumas drogas... Bom, eu não acho que tenha que ser feito, né? Mas eu acredito que as pessoas ficariam bastante horrorizadas se a gente visse
realmente as pessoas tendo muito acesso a drogas muito destrutivas, que as pessoas sempre fantasiam, né, com o uísque ou com a cocaína, né? Mas eu costumo brincar que o problema da cocaína é que acaba o dinheiro e tu vai pro crack, né? Então é melhor não começar com a cocaína. É, e mesmo que tu tenha muito dinheiro, acaba o teu nariz, né? Enfim, vai ter uma série de consequências ruins se a pessoa tiver uma tendência compulsiva, né? Drogas como a cocaína, há um bom número de usuários não necessariamente dependentes, né? No caso do crack, parece que há alguns usuários que não são dependentes, mas é muito mais comum devido ao efeito muito mais rápido da a inalação da fumaça do crack dá um efeito entorpecente, estimulante, paradoxal, né? Muito rápido, que também passa muito rápido, então é um prazer muito grande que acaba muito rápido, gerando uma frustração muito forte e muito persistente, exceto se a pessoa usar mais um pouco, tentando buscar aquela primeira experiência, na primeira vez que experimentou aquela droga, que ela nunca mais vai ter aquela sensação e todo o resto da vida dela vai se deteriorar. Então eu não sou simpático ao uso de drogas muito boas, então tem que sempre dizer que as drogas, olha, elas podem ser tão boas que todo o resto da tua vida vai perder sentido e isso vai ser muito ruim, né? Ah, como eu não tenho essa experiência, eu realmente não posso dar o testemunho de se é bom ou se é ruim, mas olhando de fora, eu acho que eu não gostaria daquilo para mim, então eu evito. Mas muitas pessoas são mais corajosas ou impulsivas, né? E acabam experimentando, geralmente quando muito jovens, né? E aí tem toda a questão de quando as pessoas teriam condições de experimentar e num ambiente em que existe a oferta legal, né? De certo que haverá muito mais facilidade da pessoa experimentar ilegalmente, ou seja, muito antes da idade recomendável, se é que se pode dizer que seja recomendável a partir de uma certa idade, ou permitida a partir de uma certa época. Então, o combate às drogas ele é muito complexo porque ele tem toda essa lógica. Eu uso bebidas alcoólicas, né? Então, eu não posso colocar todas as drogas entorpecentes no mesmo balaio. Recentemente eu consegui, acho, pelo menos na minha frente, consegui dissuadir uma pessoa que me perguntou sobre o uso de um opiáceo, né, muito utilizado entre administradores estressados do setor público, né, e eu consegui demover essa pessoa de começar a utilizar aquela medicação que era muito usada, segundo ela, e eu mesmo vi o pessoal fazer. E eu disse, né, olha, esse troço aí vai te dar um alívio, talvez, bem pequeno no início, e depois vai só ser muito difícil de parar de usar, porque tu vai te sentir muito mal se tu parar de usar. Aí a pessoa aceitou não utilizar, e eu já joguei os comprimidos tudo na água suja com a qual eu estava limpando um chão lá onde eu trabalho. Numa escola em que eu trabalho, com o professor louco da biblioteca. E aí, acho eu que evitei mais uma pessoa viciada em drogas lícitas, né? Comprada de maneira ilícita, né? Porque é um medicamento de tarja preta que exige um certo controle da receita e ela comprou por 70 pila. Essa pessoa comprou por 70 pilas, 70 reais, sem receita médica. Mas isso mostra o quanto todo um sistema de controle ele funciona mal, não funciona. Não é difícil de conseguir burlar esses sistemas. Isso vale muito para as bebidas alcoólicas, vale muito para medicamentos como opiáceos no caso de drogas ilícitas, elas não são tão ilícitas assim, ou seja, não existe uma repressão, por exemplo, ao consumo. Então, só o traficante é criminalizado, o usuário, mesmo não dependente, é considerado
como uma vítima. Assim, a legislação diz que ele será informado sobre os malefícios dos abusos de drogas. Se não der certo, ele vai sofrer uma admoestação, vai levar uma mijada. Né? Aqui vai ser uma mijada sem graça. Né? E se nada disso der certo, aí eu acho que ele até pode pegar algum tipo de prisão simples, que não é prisão. Enfim, tem um monte de firulas aqui que na prática fazem com que o pessoal ande fumando maconha pelas ruas, né? Ou bebendo também. Em alguns países que são muito liberais, entre aspas, em relação a certos costumes, tu não pode sair com uma garrafa de cerveja pela rua. Claro que as pessoas usam de subterfúgios que podem ser reprimidos igual, mas a questão é que esse tipo de criminalidade nojentinha, vamos dizer assim, que vai então fornecer drogas ilícitas, remédios controlados e drogas mais ou menos com risco, por exemplo, de gerar surtos psicóticos ou crimes, acidentes de trânsito, etc., eles vão ocorrer provavelmente mais se for permitido do que se for proibido. Se for proibido, vai acontecer outro tipo de problema, talvez menos. Né? Então, mais pessoas vão usar drogas que eram lícitas e tinha como comprar de boa procedência, tu vai ter um mercado paralelo, menos sujeito à fiscalização, em tese mais sujeito a falsificações, e o problema, por exemplo, do metanol, né, que às vezes está relacionado simplesmente à produção clandestina amadorística de baixo nível, um amador que não ama muito o seu amadorismo, né? Às vezes o amador é mais exigente do que o profissional, no sentido pejorativo, que faz só por dinheiro, né? Mas, de modo geral, o interesse econômico permite contratar especialistas que se revezam em turnos, etc., etc., com controle de qualidade, e isso pode diminuir alguns erros, né? E quando tu empurra todo mundo para a clandestinidade, vai haver mais aventureiros, mais falsificações, ou tudo vai ser meio falsificado ou clandestino, os preços vão ser muito mais altos, que vai estimular o interesse, vai valer mais a pena tentar falsificar, e, enfim, uma série de problemas. Mas mesmo assim, o número de pessoas que se dispõem a correr todos os riscos, seja para participar do mundo do crime, seja para consumir os produtos clandestinos, costuma ser menor do que das pessoas que preferem então fazer as coisas pelo mercado oficial, supostamente mais seguro, desde que ele não se torne inseguro ou muito caro, né, pelo abuso da tributação e outros fatores. Já deu aqui quase 48 minutos, né, era para ser 3 assuntos em 15 minutos. Eu já estava me rindo quando eu me propus os 15 minutos, né, mas... Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, então a ideia é o tráfico de drogas é um problema da polícia, mas o controle territorial por facções criminosas é um problema de Estado no nível da segurança nacional. É um problema interno, porque são territórios dentro do país, são enclaves, digamos assim, mas eles precisam ser totalmente dominados, com suas lideranças mortas, mais do que presas. E então, essa é a coisa racional a ser feita. Não há no momento sensibilidade para isso, mas precisamos fazer com que essa sensibilidade exista ou tome o poder, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão do feminismo, né? Então esses dias eu fiz uma publicação no X ex-Twitter, né? Twitter. E aí eu estava vendo um vídeo sobre o feminismo, acho que o título seria, traduzindo algo como o antifeminismo é a ideia radical de que as mulheres são adultos, são pessoas adultas,
E aí me surgiu a seguinte formulação, que eu já pensei várias vezes, acho que eu já escrevi algumas vezes, não sei se publiquei em Facebook, Instagram, em comentários, né? Mas aí eu resolvi primeiro escrever para responder no vídeo, né? Fazer um comentário, e aí eu publiquei no Twitter uma versão mais curta ainda, para ficar com maior impacto ali, cabendo exatamente na janelinha do X. Algo comum. Eu vou dar a versão que eu botei no YouTube, que ela era mais completa. Era alguma coisa como: o feminismo, por seus próprios pressupostos, é um complô do patriarcado para oprimir as mulheres, mulheres feias e homens pobres. Depois eu faço até um comentário ao a minha própria publicação, dizendo que, a propósito, eu sou um homem pobre. E se fosse mulher, seria uma mulher feia, ou feia ou não, seria, a essa altura do campeonato, já uma mulher velha, né? Pós-menopausa. Ser feia ou ser velha é meio equivalente, pelo menos nas mulheres que têm interesse da corrente principal, vamos dizer assim, da vida heterossexual com homens, né? Porque os homens não têm, de modo geral, interesse sexual por mulheres feias ou velhas. Eu não estou bem situado nessa posição, mas a minha posição é muito minoritária, né? E o que eu noto é que, quando eu era mais jovem, eu gostava de mulheres mais velhas que eu. Só que as mulheres mais velhas, eu tinha 21 e elas tinham 27. E com o tempo, agora... Bom, eu tive muitas namoradas de 50 e até mais velhas, né? Quando eu tinha, sei lá, 40, 45, 50 anos. E me dei muito melhor com as mulheres mais velhas, mesmo quando eu era tão velho quanto elas, ou mesmo quando eu era muito mais jovem que elas, do que me dei bem com mulheres jovens, mais jovens, com 25, 19 anos. Nunca me dei muito bem com as mulheres muito jovens. E também eu tive muitos relacionamentos com mulheres que outras mulheres, pelo menos, e alguns amigos, e eu mesmo, não, achávamos feias, né? A ponto de uma das minhas namoradas certo dia dizer: antes de namorar eu tinha ciúme das mulheres bonitas, agora eu não sei mais de quem eu devo ter ciúmes, porque, olhando as fotografias das suas ex-namoradas, tu teve namoradas de tudo quanto é tipo, entre aspas. Mas, feita essa pequena observação, a ideia que eu tentei passar com essa minha publicação é de que... eu fiz um comentário lá, então eu disse assim: obviamente, pelos próprios pressupostos do feminismo, o feminismo é um complô do patriarcado para oprimir mulheres feias e homens pobres. E aí comentei: até porque, se o patriarcado fosse contrário ao feminismo, ele poderia espancar as feministas ou os feministas e até mesmo matá-los, né? Que a ideia do feminismo é que o patriarcado exerce um poder tirânico, né? Com uso e abuso da força, porque simplesmente podem. E aí o paradoxo é: bom, se isso fosse verdade, não existiria o feminismo. Ele existiria e seria rapidamente, sempre, trucidado. E aí eu faço uma pequena observação. Então, a conclusão é de que o feminismo é uma forma otimizada do patriarcado reprimir as mulheres feias e os homens pobres, utilizando as próprias mulheres feias para reprimir umas às outras, né? E, claro, e com as desgraças que acontecem com elas, ou com as vidas miseráveis que elas e eles acabam levando, isso faz com que, marginalmente, um número maior de mulheres bonitas sejam subservientes em relação ao patriarcado. É que eu desenvolvi muito mais do que lá, né, o argumento.
Mas, grosso modo, a ideia é essa, né? Não é que eu ache que isso seja o caso. A minha questão é que o argumento do feminismo mais estridente contra o patriarcado, que meio que fulaniza o patriarcado como sendo um complô de homens, o que é, e essa sim é uma ideia muito ridícula, até de uma perspectiva feminista mais radical, a do machismo estrutural, por exemplo, né? O machismo estrutural, o patriarcado, né? Não é um complô dos homens, até porque, em tese, então, 90% das mulheres e 90% dos homens são oprimidos pelo patriarcado. Então, os homens pobres, que são, sei lá, 90% dos homens ou mais, são oprimidos pelo patriarcado. E 90% das mulheres, as mulheres que são exploradas ou são exploráveis pelo patriarcado, também são oprimidas pelo patriarcado. Se beneficiam, sei lá, 10% ou menos dos homens, e ainda assim com um certo grau de alienação, né? Então, os homens mais ricos e as mulheres, aí não sei quais mulheres que são beneficiadas, mas muitas mulheres vão reproduzir o machismo estrutural, né? E vão ser em parte beneficiadas. É a lógica do capataz, né? Do capitão do mato na questão da escravidão colonial racista, né? Contra pretos. Alguns dos oprimidos são um pouco menos oprimidos e nesse sentido eles acabam se tornando colaboradores, né? E em certa medida também, mesmo alguns dos muito oprimidos, desses 80, 90% dos homens que são pobres, ou das mulheres que são feias ou velhas, ou enfim, muitos deles são colaboracionistas porque eles realmente internalizam sem grandes vantagens a ideologia do patriarcado, né? Nesse sentido, o feminismo tem muita razão em denunciar isso. Só que o erro é transformar isso em uma guerra das mulheres contra os homens, que é a versão ridícula da crítica feminista, né? E que, infelizmente, tem, por ser uma mensagem mais simples, ela tem muita força, né? E aí, eu também não desenvolvi isso na minha postagem, a questão fundamental é que o feminismo ele sugere uma série de ações que pioram ainda mais a vida das mulheres e dos homens pobres, porque oprime eles ainda mais com, por exemplo, o direito à heterossexualidade feminina. Ela foi muitas vezes criticada. Não, a mulher deve agir que nem um homem, então já violenta a inclinação, digamos assim, se não natural, cultural, a inclinação cultural testada por muitos séculos, que as pessoas conseguem ser mais ou menos realizadas dessa maneira, que é, enfim, constituindo uma família, tendo filhos e se realizando pelo desenvolvimento e sucesso desses filhos e do casal. Então, o casamento é uma empresa para gerar patrimônio e prole. E aí a ideia feminista radical é de que a mulher deve fazer o que ela quiser. Só que esse deve fazer o que ela quiser moderado pela ideia de que, não, aquilo que a mulher quer, porque o patriarcado diz que ela deve querer, ela deve, se ela escolher isso, ela escolheu errado, e ela deve ser demovida dessa escolha errada. Então, a mulher deve fazer aquilo que o movimento feminista diz que ela tem que fazer, caso contrário, ela está errando. Então, isso oprime ainda mais as mulheres, algumas mulheres bonitas, mas até porque são muitas mulheres, a maioria delas não são bonitas, elas ficam mais feias do que elas já eram naturalmente, né? Porque então elas não estão aí para agradar macho, né? Pegando as expressões, e aí corta o cabelo de maneira estranha. Bom, quem sou eu para falar, né? Mas enfim, se vestem de maneira estranha, um amigo meu chama de aposematismo, né?
que pinta o cabelo de azul, de roxo. Aposematismo é aquela característica, sei lá, de ter cores berrantes como amarelo e preto em caso de insetos, para indicar que eles são peçonhentos ou venenosos, alguma coisa. Sapo também com cores muito aberrantes é uma forma do animal indicar que ele é venenoso, né? Então, esse meu amigo sugeriu o aposematismo do feminismo, né? E da cultura woke em geral, né? Um pouco dos como é que é? Hipsters, né? E o feminismo, ou até mesmo a cultura woke, pode ser entendida, já que é tão poderoso o machismo, o capitalismo, sei lá o queísmo, né? Todas essas críticas ao patriarcado, ao capitalismo, seriam, na verdade, formas otimizadas do próprio patriarcado ou capitalismo sabotar os seus críticos, né? Que ficam, então, com esse paradoxo, né? Não, se eu explicar direitinho vai ficar muito complicado. Então, vou fazer uma versão idiota, bem simples, que todo mundo vai entender, vai fingir que concorda e vai repetir o bordão e vai fazer algumas coisas com suas vidas que, dentro de uma margem maior do que se não tivesse essas ideologias, vai destruir ou vai diminuir a realização geral de uma fração maior da população. Terceiro argumento, já deu 1 hora e 1 minuto aqui, é dos socialismos marxista, socialismo nacionalista e do estado de bem-estar social como formas de elites, elites oligárquicas, de combater combater a concorrência. Então, conforme a versão vai ser mais ou menos radical, por exemplo, os fascistas, né, que são o socialismo nacionalista, um dos ideais assim mais que de certa maneira subjaz a ideia entre eles é de que aquele povo vai ficar combatendo contra os povos numa guerra de média ou baixa intensidade, e isso vai manter eles sempre mais afiados, né? Esse seria um dos ideais fascistas, mantendo aquela identidade daquele povo. Essa identidade, inclusive, se reforça pelo estado permanente de guerra, entre aspas, né? Na versão marxista, né? Eu sempre brinco que a grande experiência marxista que foi a União Soviética, na verdade a guerra civil russa que vai então se transformar na União Soviética, se não me engano, antes ainda da fundação da União Soviética, eles optam pela tese do socialismo num só país. Então, o marxismo tem aquela ideia. Assim como houve as revoluções burguesas, né, que deram aos burgueses os poderes políticos que antes eram exclusividade da nobreza, deve haver uma última revolução que será do proletariado. Por que será a última? Porque não existe, não haverá a revolução dos estagiários ou dos mendigos, né? Porque os estagiários fazem parte da classe trabalhadora, eles são como é que é? Uma função de entrada, mas ainda assim a mesma classe. Os mendigos estão fora, né? Eles não são explorados, eles virem a parte do capitalismo, da produção, né? Então, com a libertação do proletariado, ou dito de outra maneira, com o proletariado conquistando os mesmos direitos políticos que inicialmente eram exclusivos da nobreza, depois foram também conquistados pela burguesia. E quando forem conquistados pelo proletariado, todo mundo estará com os mesmos direitos. Então, nesse sentido, é uma busca de igualdade de direitos. Claro que a gente vai ter em todos os socialismos uma certa ideia de direitos positivos, né? Sendo muito anacrônico, porque acho que isso vai surgir só em 1900 e alguma coisa, e eu sei que a teoria das gerações de direita é uma coisa de 79, alguma coisa assim. 1979, alguma coisa assim. Agora eu esqueci o nome do cara. Mas era um cara ligado à ONU, ainda por cima, né? Péssimas referências. Seja como for, a ideia marxista é que
o proletariado vai fazer a última grande revolução, e essa revolução tem que espalhar pelo mundo inteiro, tem que dominar o mundo, porque enquanto houver países capitalistas com dominação burguesa, eles vão sabotar a revolução dos outros, né? E aí ele está muito pensando, acho que na disseminação da ideologia burguesa, entre aspas, por Napoleão, né? Então, a própria ideia de liberalismo é um pouco anacrônica porque ele vai surgir já na época napoleônica, mas as ideias liberais, ou que a gente retrospectivamente reconhece como liberais, elas vão influenciar na Revolução, na Guerra Civil Inglesa, ou Revolução Puritana, né, que se perguntar lá para um inglês na máquina do tempo, né, perguntar para um inglês, por que vocês estão lutando? Ah, não, pela liberdade religiosa, nós somos anglicanos, puritanos e queremos não ser perseguido pelo rei que é católico, né? Mas na verdade a burguesia tinha se tornado predominantemente anglicana, protestante, e a nobreza, ou principalmente o rei, era católico ainda. Aí, como é que é? O Henrique VIII começou essa encrenca, a ideia dele era só ser ele mesmo a autoridade suprema da religião dele, poder se divorciar da como é que é? Isabel de Espanha, alguma coisa assim, que era a mulher do irmão dele, que morreu o irmão, aí ele assumiu o trono e assumiu a esposa dele, só que a esposa já estava mais velha, e só teve uma filha, né, a Mary. Aí ele queria ter um filho homem, né, para ser o seu sucessor. E o problema não era sexo, né, ele podia ter mulheres com uma certa liberdade, só que para ele ter uma esposa legítima com a qual ele pudesse ter um herdeiro válido, entre aspas, ele teria que poder se divorciar ou anular o casamento, o termo seria esse, né? E aí na época a igreja que tinha esse monopólio, né, de legitimidade para casamentos e separações, e a Isabel de Espanha era de uma família de de um, de um reino muito mais rico do que a Inglaterra na época, a Espanha. E aí não aceita liberar o Henrique VIII. O resultado foi ele acabar criando a sua própria igreja católica, que é a igreja anglicana. Igreja anglicana quer dizer igreja da Inglaterra, né? Era para ser uma igreja anglicana que ele dominasse, e não o Papa, né, internacional, não a ONU da época. E aí ele cria essa igreja para poder se casar. Aí ele se casa com a Ana Bolena, eu acho. Aí a Ana Bolena, acho que tem a Elizabeth, né? E não é homem, né? Aí ele acusa, ou ela realmente traiu ele, é decapitada, vem uma outra, ele casa com umas 6 mulheres aí, e consegue ter um filho homem. Agora não me lembro o nome do guri. Sei que não era Henrique, eu acho. Não importa, porque ele vive até uns 14, 16 anos e é sucedido pela filha da Inês de Espanha, a Mary. Aí a Mary, que viu a mãe dela ser colocada num ostracismo, né? Ela é afastada da posição de rainha consorte, e fica triste, né? Reclama do marido, faz uma alienação parental com Henrique VIII. E a Mary, então, é uma traumatizada dessa separação, dessa anulação, né? Que o Henrique VIII, então, finalmente consegue se separar da Isabel para poder casar com as outras 5 mulheres, uma depois da outra. E aí morre o herdeiro homem, que ele lutou tanto para ter, né? E assume a Mary, que persegue os protestantes, que não curtem muito isso, porque dizem que a bebida Blood Mary, né, Maria Sangrenta, seria um epíteto, um xingamento, uma referência pejorativa a essa Mary, aí, filha do Henrique VIII com a Isabel de Espanha. E morre a Mary, para a alegria de muitos, pelo menos dos protestantes, dos puritanos, pré-puritanos anglicanos, que foram obrigados a se converter, né, pelo Henrique VIII.
E aí assume a Elizabeth, que dá uma certa estabilização. Só que ela não deixa descendentes, né? E nós vamos ter aí o retorno de reis católicos. Aí vai haver a Guerra Civil Inglesa, acho que são 2 guerras civis inglesas. Na última delas, o Cromwell consegue forçar o parlamento a condenar o rei à morte, o rei Charles I. Carlos I é decapitado. O Cromwell fica uns 10 anos como Lorde Protetor, alguma coisa assim, uma espécie de república de transição, mas ele era monarquista, então ele é contra que ele seja rei. O filho dele tenta assumir, mas não dá certo, não se ele morre ou se ele é incompetente. E aí a gente retorna, eles retornam à monarquia, se não me engano, o primeiro rei ali, não lembro se é Jaime. O próximo é Charles II, né? Carlos II, que não cria caso com os protestantes, mas depois ele é substituído pelo Jaime II, não me lembro mais o número, que cria caso. Aí vai haver a famosa Revolução Gloriosa e se estabelece então o Willem de Orange, Guilherme de Orange, Países Baixos, tá? Que era lá tinha não sei qual descendência, ascendência na linha sucessória de não sei qual dinastia, assume se casando com uma outra Mary, que é da Escócia, eu acho, e aí se cria o Reino Unido de Inglaterra e Escócia. Não sei quando é que entra Wales, já tinha entrado, se entra depois. Wales é País de Gales. E aí nós vamos chegar nessa situação de que as guerras civis inglesas, a Revolução Puritana, a Guerra Civil, a Grande Guerra Civil, elas tinham esse caráter de a burguesia tentando ganhar o controle. Essa historinha da Inglaterra termina, grosso modo, em 1689, que não por acaso, ou por acaso, mas curiosamente é 100 anos antes do início da Revolução Francesa. Então eu costumo brincar aqui, a Revolução Francesa é uma guerra civil inglesa com a Revolução Gloriosa 100 anos atrasado, né? E a guerra civil russa, né? A Revolução de fevereiro, que ocorreu em março, porque o calendário não era o mesmo, que vai ter a revolução de outubro, que ocorreu em novembro, porque os calendários eram diferentes do que nós usamos, né? Mas o nome é Revolução de Fevereiro e Revolução de Outubro de 1917. É uma Revolução Francesa mais de 100 anos atrasada em relação à Revolução Francesa, que por sua vez é uma revolução 100 anos atrasada em relação à Revolução Gloriosa inglesa, que é o final de um ciclo, né, que começa lá com a Guerra Civil Inglesa ali por 1640, 630, não me lembro mais. Só sei que ela vai ser o evento que vai traumatizar o Hobbes a ponto dele defender que qualquer coisa é melhor do que a Guerra Civil. Então essa ideia do comunismo internacional. E aí a Revolução Francesa ela acaba impondo a força para todas as monarquias da Europa continental da ideologia burguesa liberal. Aqui não é a questão de ser presidencialismo, de ser monarquia constitucional, mas é a ideia do Código Civil como a parte mais importante da legislação. E o Código Civil é voltado, nessa perspectiva burguesa,
a definir os direitos de propriedade. Né? Propriedade é o próprio corpo, meu corpo, minhas regras, e propriedade, aquilo que com o meu corpo eu conquisto, né? Self-made man, eu me fiz por mim mesmo, através do meu próprio esforço, eu conquistei as coisas que eu tenho. Com aquilo que eu tenho, que sou eu mesmo, ganhei o direito a ter todas as coisas que eu tenho porque eu conquistei, o herdei, né? Mas a ideia básica, então, do socialismo internacionalista em Marx é que deveria haver uma espécie de Napoleão do socialismo, né, que vai impor. A ideia geral é: a gente vai fazer a revolução do proletariado, vai ser tão bom que todo mundo vai querer aderir. Mas quem não quiser aderir, então algum líder, né, deverá impor militarmente, assim como Napoleão impôs o Código Civil. E esse plano era, grosso modo, o plano da União Soviética, só que eles estavam apanhando todo mundo, então eles não, peraí, socialismo num só país. E aí eu brinco que eles transformam em uma espécie de fascismo, porque o socialismo num só país tem, por alguns aspectos, se assemelha ao socialismo nacionalista, que é num país ou povo, né? E aí o socialismo num só país, mesmo assim ele fez um investimento gigantesco em indústria pesada, e a ideia seria ter uma dominação militar que seria para dominar o mundo. E esbarrou nas armas nucleares, que tornariam muito custoso a dominação militar. E claro, esbarrou também no poderio industrial dos Estados Unidos, né? Nomeadamente, que tinha também as armas nucleares. Aí já na 1950, os soviéticos também tinham armas nucleares e logo em seguida tinham bombas de fusão, né? As bombas H, né? E aí a perspectiva de conquista militar se tornou... Não que não seja possível travar uma guerra nuclear e vencer e valer a pena, né? Mas os riscos são muito altos e os riscos individuais são muito altos. Pode ser que o teu povo acabe dominando naquela lógica, senão de se sobrar um a mais do que do outro, né? Morreu todo mundo do outro, sobrou um do nosso, ganhamos, né? A vida miserável. Mas não, pode ser que sobrasse, sei lá, 20% do glorioso povo soviético e ganhasse dos capitalistas malvados, né? Dos quais sobraria 2% e seriam dominados pelos 20% de soviéticos sobreviventes. Mas ainda assim o risco de tu morreres é muito alto e tu então não vais querer tomar essa decisão. Essa decisão se torna muito ruim, né? É uma roleta russa nuclear muito grande. Tu pode ganhar, mas o risco é muito desproporcionalmente grande, principalmente para o indivíduo. Os grupos até poderiam ganhar, mas como são indivíduos que tomam decisões pelos grupos, seria muito difícil surgir alguém maluco bastante, com pessoas dispostas a obedecer, que tomasse essa decisão. Então a ideia de dominação mundial pelo marxismo internacionalista foi deixado de lado. E tínhamos o plano B desse marxismo, que é desse socialismo que é o marxista, que é a guerra cultural, o sistema de Gramsci, né, de tomar conta da cultura. O Gramsci não vai ter tanta influência direta, quem vai ter mais influência direta vai ser a escola de Frankfurt, né, que é maravilhosa, que é linda, apesar de ser monstruosa sob alguns aspectos, mas foi muito eficaz, né? E ao final da Segunda Guerra Mundial, na verdade, em 1942, né, eu costumo situar essa referência, que é a publicação, acho que no final do ano, do relatório Beveridge, né, nós temos, digamos assim, por encomenda, uma solução para dissuadir o apelo, seja do marxismo, seja do fascismo. Que tanto fascismo quanto o marxismo são socialismos que dizem que o Estado tem que garantir condições mínimas para os trabalhadores. Então, o relatório Beveridge, ao criar os sistemas de
previdência, assistência, um modelo, né, ao embasar. Já existia experiências, então havia, sei lá, a companhia férrea tal, dava um plano de aposentadoria, de seguro de acidente. Essa construção foi se criando, sei lá, com o movimento cartista na Inglaterra, sei lá, 1830 começam as cartas, né? Ou seja, publicações em jornais discutindo, por exemplo, o trabalho infantil, aquela coisa dos limpadores de chaminés, né, que geralmente era uma criança um pouco mais velha e uma criança um pouco mais nova, ou um adolescentezinho e uma criancinha. A criancinha era conduzida pelo mais velho, que controlava uma corda para que ela pudesse limpar a chaminé por dentro. E claro, né, imagina então um adolescente de 12, 13 anos controlando a corda de uma criança de 8 anos dentro de uma chaminé. Quantas vezes aconteciam acidentes? E mesmo quando não aconteciam acidentes, essas crianças ficavam dentro da chaminé com toda aquela fuligem, né, no corpo, acabavam desenvolvendo doenças, né? Uma bem nojenta ou horripilante parece que era câncer no escroto, né? Porque o escroto, né, quando está meio frio, ele fica enrugado, né? E ali fica ficava concentrada a fuligem e aquele alcatrão, aquela fuligem, aqueles alcaloides da combustão de materiais vegetais era bastante cancerígeno e essas crianças, então, com uma frequência muito maior do que a população média, tinha câncer de escroto, né? Que eu acho que deve ser bastante desagradável. Eu não gostaria de ter. E então havia uma discussão na internet da época, que eram os jornais, pessoas, tudo gente rica, né, talvez, ou bem remediada, mesmo com alto grau de letramento dos ingleses na época. E essas discussões vão levar lá por 1860, uns 30 anos para então resultar em legislação, não proibindo, mas regulando mais o trabalho infantil. Esse sistema, então, vai ter a versão nos países da Civil Law, isso aí, então, na Common Law, né? E na Civil Law, com a unificação da Alemanha e dos povos alemães, tipo Prússia, aqui nem sei quais que eram independentes além da Prússia, Boêmia, sei lá, Renânia, se unificam na Alemanha. E lá, então, sobre o parlamento, eles, do Reich, segundo Reich, eles, então, começam a discutir por uns 10 anos, e lá se unifica em 1871, e lá por 1881 sai a primeira legislação dos acidentes de trabalho na Alemanha. Tudo isso, então, são pré-figurações do estado de bem-estar social, que vai, então, se consolidar a partir do relatório Beveridge, do fim da guerra, os acordos de Bretton Woods, né, com o nosso grande campeão do estado de bem-estar social, que é o Keynes. Nós vamos ter um modelo, então, que vai funcionar bastante bem até 1960, 65, quando se começa a reclamar da estagflação, né? Então vai haver um exercício de reordenamento do estado de bem-estar social, que é o neoliberalismo, né? O neoliberalismo é um xingamento para qualquer posição que diga, olha, desse jeito não vai dar certo, a gente vai ter que fazer menos para poder fazer, né? Mas ainda assim o neoliberalismo está dentro da lógica do estado de bem-estar social. É ruim, feio, é só para a gente ter uma desculpa para cobrar impostos e dar emprego para alguns cupinchas, né? E principalmente dar licitações para alguns amigos do rei ganharem. Isso vale de maneira mais caricatural aqui no Brasil, mas de modo geral o modelo de estado de bem-estar social é esse: criar custos crescentes para uma elite que se justifica sob o argumento furado de prestar serviços, né? Por que furado? Porque sempre vai custar mais caro, sempre não, mas tende sempre a custar mais caro
com algumas exceções que é justamente para tentar legitimar. O pessoal capricha de vez em quando para fingir que é educado e se justifica. Todas essas formas que eu comentei, marxismo, fascismo e estado de bem-estar social, são formas de uma elite garantir a concentração da riqueza para ela e evitando a competição, né? Então, o estado de bem-estar social é certamente o que mais consegue produzir riqueza, né? Mas ainda assim, principalmente concentra essa riqueza na elite dos servidores públicos, dos políticos e dos fornecedores públicos, que são as empresas que ganham as licitações, que são muito confusas, difíceis de entrar, isso limita quem é que pode concorrer. Essa diminuição das possibilidades de concorrência, até pelos custos da dita transparência, etc., etc., acabam tornando inviável esse ideal da publicidade, transparência, etc. E com isso, então, essas elites se perpetuam nas posições de liderança, afastando a concorrência. Então, se surge uma empresa inovadora, esse capitalismo de compadres altamente concentrado consegue ir lá e comprar a empresa por uma oferta irrecusável, entre aspas, e aí anulam aquele risco, ou seja, em vez de tu competir com a empresa nova, tu compra a empresa nova por um valor muito exorbitantemente alto, que torna o desenvolvedor muito mais rico do que ele precisa ser, só que ele perde o poder sobre a empresa que ele criou, né? E muitas vezes também essas inovações são guardadas de lado, porque se o modelo que está rolando é suficiente para dominar o mercado, inclusive com essas ajudas do Estado, né? Para que eu vou complicar a minha vida? Se for muito visionário um grupo, ele pode ser que ele, não, a gente tem que se manter à frente porque a gente controla só aqui no nosso campinho, mas sei lá, os chineses ou os birmaneses podem daqui a pouco nos dominar. Então, não é assim um sistema perfeito, e o sistema perfeito aí no sentido do controle absoluto é aquele idealizado no marxismo, que é a ideia de que o socialismo, que é uma etapa ruim, né, em direção ao comunismo, tem que dominar o mundo todo, né? E aí o grande paradoxo é que quando não precisar mais dominar o mundo todo, vai se desfazer, né? O Estado que concentrou todo esse poder vai abrir mão desse poder. E supondo que faça isso realmente, não vai surgir novos grupos que vão criando pequenas hegemonias, né? Com o que retornamos lá ao problema das facções criminosas na sua disputa territorial com a República Federativa do Brasil. Então, eu não vou aqui afirmar que os traficantes são melhores ou piores do que o Estado brasileiro, mas a ideia geral é: o Estado brasileiro tem o dever, lógico, de combater e derrotar essas facções criminosas. E aí eu vou concluir, já são 1h e 28 minutos, com a seguinte reflexão: se o Estado brasileiro permite as facções criminosas, a conclusão necessária é que nem lá com o feminismo, né? De que o feminismo, obviamente, é um plano otimizado de repressão às mulheres feias e homens pobres, articulada pelo patriarcado. Então, se há facções criminosas com domínio territorial no Brasil, elas devem ter alguma função para o Estado brasileiro, ou para as elites que controlam o Estado brasileiro, e até independentemente de quem vence a eleição, né? Porque o exemplo de 2018 venceu o Bolsonaro a eleição, e aí no primeiro ano ele já estava entregando também, fazendo acordo com o Centrão, tirando o COAF do superministério do Moro para colocar no superministério do como é que é? Paulo Gomes?
O Poço Ipiranga do Bolsonaro, né, que era mais de confiança porque ele achava que tinha que proteger os filhos da perseguição. Realmente existia do Estado brasileiro malvadão das elites que estava perseguindo os filhos também que não eram santos, principalmente o que era senador. Questão lá da, da franquia de chocolates, que seria coisa para lavagem de dinheiro, e o COAF estava encontrando coisas, né? E aí vai ter aquela briga com o Sérgio Moro, né? Então, o Estado brasileiro, se ele permite as facções criminosas com domínio territorial, a conclusão que a gente tem que tirar é que deve ter alguma função para o Estado brasileiro, não para o governo X ou Y, né? Mas para essa elite que permanece no poder, seja com Lula, seja com Temer, seja com Bolsonaro. E com isso, então, concluo este vídeo. Ele foi um pouquinho longo, eu peço desculpas, não muito sinceras.